Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que você estará ouvindo ou vendo esse vídeo, mas desde já eu quero mais uma vez agradecer primeiramente a Deus por mais um dia. Segundo, a você que para um tempinho para ouvir, para comentar e para deixar o like. Peço que vocês continuem clicando o dedo lá no like, nesse dedinho do positivo. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, por favor, e compartilhe. Compartilhe com mais um, com mais dois, nos ajude a fazer essa palavra chegar. De repente você tem alguém que precisaria ouvir essa mensagem de hoje ou as anteriores. A mensagem de Deus, né? Como eu sempre digo, não sou pregadora, não sou estudiosa, mas aqui estou para partilhar o que o Espírito Santo coloca em meu coração. Sou aqui de Limeira, moro aqui, me chamo Marilene e agradeço ao Senhor todo dia por tudo que Ele tem feito em minha vida, por cada manhã que deito, por cada manhã que levanto, por cada providência, por cada cuidado, porque Ele tem cuidado de nós, né? Em meio a tudo que nós estamos vivendo, Ele tem cuidado de nós. Não somos merecedor, mas Ele tem cuidado. E eu quero deixar para você hoje, Segunda de Reis 4. É uma passagem onde muitas das vezes a gente já tem ouvido ela, né? Onde fala que Eliseu aumenta o azeite da viúva, né? Aqui a palavra de Deus, ela vai falar assim: uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Porém veio credor para levar os meus filhos para serem seu servo. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Diz-me que é que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazia, não pouca. Então entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deite o azeite em todas aquelas vazias e põe à parte o que estiver cheia. Ela foi e se trancou com seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e elas as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, a qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha que coisa linda, olha o que Deus faz para aquele que confia, para aquele que crê. Esta mulher sabia, né? Nós vamos ver aqui nessa passagem de 2 Reis, que esse aqui aconteceu antes da vinda de Jesus Cristo, né? E os profetas, né, de Deus ali, que é usado pelo Senhor, homens tementes, homens que se colocavam na brecha, né? Tinha essa autoridade. E aquelas que cria, aqueles que confiava, como essa viúva, obedecia. Ela se desesperou na morte do seu esposo, porque no tempo passado, se você tivesse devendo e não tivesse como pagar, você ia pagar com a mão de obra, né? E diz a palavra que ela chegou desesperada, porque pegaram os seus filhos e levaram, né, para trabalhar, para pagar o que ela devia. E ela sabia que eles iam trabalhar até morrer, porque a dívida era grande, né, que o esposo havia deixado. E ela chega até Eliseu e fala. E Eliseu pergunta para ela:
que tem na tua casa? Ela fala: meu senhor, não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Era a única coisa que essa mulher tinha. E aí Eliseu fala para ela: vá, pega emprestado em toda a tua vizinhança todas as vasilhas vazias. Entre na tua casa, fecha a porta, você e seus filhos, e deite azeite nas vasilhas vazias. No tempo de hoje, será que nós faríamos isso? Será que teríamos uma fé de um tamanho desse? Eu sei que ela faz isso com seus filhos. E ela vai enchendo as vasilhas, enchendo até que acaba todas as vasilhas, todas se enchem, já não tem mais aonde pôr. Aí quando o filho fala acabou-se as vasilhas, o azeite também cede. Ela vai até o profeta, fala o que aconteceu, a quantidade de vasilhas, que acredito que deveria ser milhares e milhares de vasilhas ali dentro da casa. O profeta dá uma ordem para que ela vá e pague os credores e viva do resto. Olha que coisa linda. A mulher que não tinha nada, a mulher que estava passando o estreito, que estava sendo escravizada, naquele momento ela virou uma empresária, porque ela ouviu a voz de Deus através do homem. Ela obedeceu a voz do Senhor através daquele homem. E ela vira uma empresária, diz a palavra, né? Se formos ler mais para frente, ainda tem mais acontecidos, né, que o Senhor fez, né? Por quê? Porque muitas das vezes, com o nosso pouco, se nós entregarmos na mão do Senhor, confiando que é Ele que vai fazer a multiplicação, Ele vai fazer. Eu já tive essa experiência em minha vida, na minha casa. Eu já tive tempo ainda quando eu morava em Carapicuíba, há mais ou menos uns 20 anos atrás, a qual naquela época meu esposo havia passado por um processo de saúde também cardíaco, estava afastado. Vocês conhecem, hoje eu não sei se é pior ou melhor o INSS, mas naquela época, às vezes você entrava, né, que a gente falava caixa, e se demorava aí meses para receber. Imagina um pai de família, para sustentar a família dependendo daquilo. Que você diz assim, ah, mas trabalhava, tá, trabalhava, mas e se você não tem de onde tirar? Se você não tem uma reserva? Porque o que aconteceu com essa mulher? Ela não tinha reserva. E comigo não foi diferente naquela época. Só eu trabalhava e eu estava com 2 filhos naquela época. E o Senhor proveu tudo. Nunca faltou nada. Nunca faltou nada para as crianças. Era dizimista e ofertante, dizimava e ofertava. E ainda mantia as necessidades até que as coisas se ajeitavam novamente. Mas sabe por quê? Porque eu tinha uma confiança. Quando eu vi a palavra que o Senhor ia prover, eu criei. Então aqui eu vejo que essa mulher, na hora que o profeta deu essa ordem, a hora que ele falou para ela, ela tomou no coração aquela palavra e obedeceu. Que o segredo é esse, é obedecer ao Senhor. E diz a palavra que quando ele fala, você vai viver do resto, gente, o resto não era um restinho, era um resto eternamente, que ela e os filhos viveram. Mas por quê? O homem de Deus deu uma ordem e a mulher necessitada obedeceu. Quando somos necessitados, temos que ouvir a voz do Senhor. Precisamos obedecê-lo. Porque o nosso Deus, Ele nunca vai deixar eu e você passar perrengue. Podemos passar sim, se desobedecermos. Podemos passar sim, se não ouvirmos. Se atentamente ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus e obedecer, nós veremos o que Ele vai fazer. Coisa linda, eu lendo essa passagem, eu vi que aqui através dessa passagem, ela também ensinou os filhos, que imagina o desespero desses filhos na mão dos credores, sendo escravo dos credores. Penso eu que no momento eles falaram, poxa vida, perdi o meu pai, sou órfão agora, de pai, e ainda sou escravo.
Ele estava passando por uma aflição da perca e uma aflição da escravidão. Sendo, muitas das vezes, penso eu no meu coração, que aqueles senhores, né, que os escravizaram, devia apontá-los. Vai ter que fazer porque seu pai está me devendo, vai ter que fazer porque seu pai não me pagou. Que sofrimento, né? Mas o Senhor veio e tirou eles dessa situação. Mostrou que havia um Deus, mostrou que havia um Senhor, mostrou que o Senhor muda a história, o cativeiro, não importa como, onde, mas Ele muda. Eu não sei o que você ainda está passando nesse final de ano. Não sei o que você necessitaria nesse término dos dias que estão para findar. Uma coisa eu tenho certeza, que é necessário ouvir a voz de Deus, obedecer. Se nós não fizermos isso, é em vão. E o seu celeiro certamente transbordará, porque assim diz a palavra. Se ela tivesse mais vasilhas, ela encheria. Mas ele deu uma ordem: pague os seus credores e viva do que sobrou. Então o que sobrou era inacabável, porque assim é o nosso Deus. Ele vem, Ele chega, Ele faz o que eu e você não pode fazer. Ele age em situação que nós não conhecemos. Ele entra aonde eu e você somos incapazes de entender. Eu queria nesse dia de terça-feira, não sei o horário que você vai meditar, mas eu quero deixar para você profetizar na tua vida uma porção de bênção sem medida, que ela seja sacudida e transbordante sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre o seu celeiro, que o Senhor possa transbordar. Mas sabe o que eu quero pedir em especial de tudo isso que nós muitas das vezes queremos? Que Ele transborde a paz, o amor, a graça e o Espírito Santo dele sobre a tua vida, para que possamos viver anos após anos até Ele voltar, cheio da sua presença. É o que eu tenho para você nesse dia. Que as bênçãos do Senhor venham sobre a tua casa, sobre a tua vida, porque a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, ela vem, ela não nos traz dor. Quando ela vem do Senhor, ela não nos traz dor. Receba no nome de Jesus, um grande beijo, até amanhã.